Oi. Que alegria podermos estar aqui juntos neste domingo. Você desligou o microfone? Fica difícil. Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Que alegria a gente poder estar junto aqui nesse domingo à noite. Sentindo falta de muita gente, né, nesse culto noturno. Pela manhã estivemos aqui adorando ao Senhor também. E acredito que o Dia das Mães acaba pegando a gente, né, na ocupação. Mas como é bom aproveitarmos este privilégio de estarmos aqui na presença do Senhor nesta noite também adorando ao nosso Deus. Peço desde já perdão pela minha voz, percebo que ela está me abandonando, mas enquanto houver voz, preguemos a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 14 a 37, até o fim do capítulo. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 14 a 37. Para aqueles que estão nos visitando, nós estamos ao longo já de muitos meses meditando nesse evangelho, semana após semana, passagem após passagem, e cabe a nós hoje pregar nesse texto, que é um texto bastante profundo, né, no seu significado, no seu assunto. Afinal, trata-se, né, do capítulo 13 inteiro do sermão profético de Jesus. Os três evangelhos sinóticos, né, aqueles que são um pouco mais parecidos entre si, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles trazem esse sermão, né? No evangelho de Mateus ele é um pouco esticado, né, um pouco um pouco maior. No evangelho, no capítulo 24 de Mateus, aqui no capítulo 13 de Marcos e no capítulo 21 do evangelho de Lucas. Mas é maravilhoso nós percebermos como aprouve ao nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, e na sua caminhada de discipulado com aqueles homens que caminhavam com ele, e na sua última semana de ministério público, ele está em Jerusalém, já está ali às portas da cruz, ele separa um tempo, pelo tamanho dos capítulos, um bom tempo, para falar sobre as coisas do fim, nos levando já do início, né, a perceber o quanto é importante a gente falar sobre essas coisas, quanto é necessário para a vida do cristão, para a vida daquele que caminha na mesma caminhada de discipulado aos pés de Jesus Cristo. E nós começamos na semana passada falando sobre os versículos 3 a 13, naquele que nós chamamos, né, o princípio, o próprio Jesus chama assim, o princípio das dores, o início, né, das dores de parto, e né, os irmãos que estavam aqui perceberam que foi um sermão muito duro, né? E assim, de fato, a palavra vem a nós, não é, com essa dureza, assim, né, com esse peso, no melhor sentido da palavra. E aí eu ouvi até o comentário: se o princípio das dores foi assim, imagine no domingo seguinte, que trata-se da grande tribulação, não é? Que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas para o alívio dos irmãos, nós vamos tratar, na verdade, do grande bloco, tá certo? Vamos tratar agora realmente da continuidade toda do sermão profético. Por isso que nós vamos ler agora do versículo 14 até o versículo 37, para nos fazer perceber que não é só de ameaças ou de alertas e a escatologia, né, esse ramo da teologia, o ramo do estudo da fé sobre as coisas do fim, né, não é só de ameaças ou de alertas, né, ou de grandes sofrimentos que trata a escatologia. O grande resumo que eu gostaria de trazer para a gente hoje é que falar de escatologia é falar de esperança, é falar de consolo, é falar de confiança,
para nós, para aqueles que estão recebendo as palavras de Cristo Jesus. Por isso, vamos ao texto, Marcos capítulo 13, versículos 14 a 37, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Até aí, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração? Santo Deus, eterno e poderoso Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela alegria, pelo privilégio que temos de estarmos adorando ao Senhor na tua presença, como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor. Te louvamos porque cantamos louvores ao teu nome, podemos falar contigo em oração. E agora também, Pai, que lemos a Escritura e pedimos que o Senhor continue falando conosco por meio da pregação. O Senhor leve o nosso coração a meditar na tua palavra e que possamos encontrar nela o teu evangelho, consolo para a nossa vida, alertas, é claro, exortações, mas acima de tudo que o nosso coração seja hoje pastoreado pelo Senhor, guiado pelo Senhor, porque somos discípulos de Cristo. Fala o nosso coração, Senhor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, quando começamos a falar sobre o sermão profético de Jesus, eu pude dar o meu testemunho pessoal sobre como eu morria de medo de falar sobre a volta de Jesus. Quando criança,
ali, né, nascido em um lar cristão, ouvia, né, uma pregação importantíssima, perceba, mas eu não podia suportar a mínima menção ao livro de Apocalipse. Isso trazia muito medo ao meu pequeno coração. Mas é interessante, irmãos, que eu creio que não estou sozinho nessa. Eu penso que todo cristão tem algumas questões com as coisas do fim, porque trazem para nós pelo menos uma aura de mistério, de coisas intocáveis, que nós não temos muita certeza. E é claro, nós não devemos, no sentido, ficar brincando com essas coisas. Deus, pela sua graça, nos revela, Deus, pela sua graça, nos faz ver, como nós acabamos de ler no capítulo 13 de Marcos. Ele nos revela, não só aqui, mas em tantas outras partes da Escritura, as coisas que irão acontecer, a ser muito próximo e no momento da volta do Senhor. Mas nós devemos também reconhecer que há um bom mistério quando nós nos aproximamos desse assunto. Porque, e aí eu passo para o outro lado, tem gente que gosta demais de falar sobre isso. E pensa que a vida cristã se resume em ficar investigando aspectos e evidências da volta de Jesus. Não sei se você já teve contato com esse material. Eu creio que certamente já. E hoje é cada vez mais fácil, né? Basta pesquisar. Vídeos chegam até nós, alertas, basta acontecer algum acontecimento na geopolítica internacional, normalmente envolvendo o Estado de Israel, e os nossos smartphones começam a vibrar e a gente começa a receber muitas notificações. Jesus está voltando. Perceba, é claro, Jesus vai voltar. Nós cremos nisso. Essa é a mensagem da nossa esperança. Está escrito. Mas nós devemos guardar o nosso coração, para que a gente não pense que uma vida de caminhada com Cristo se resume a estarmos decifrando como detetives, né? Detetives escatológicos, as coisas do fim. Na verdade, existe um grande equilíbrio aqui. Nós sabemos e cremos, temos certeza da volta de Jesus, enquanto sabemos qual é o nosso dever hoje. O que é que Jesus, o que é que a palavra exige de nós? Para nós hoje, enquanto aguardamos a volta de Cristo. Eu digo isso, irmãos, e o próprio texto nos alerta, como nós já vimos lá no final da passagem que nós lemos, nos alerta a esse tipo de ímpeto, né, esse tipo de comichão que tanta gente tem de tentar marcar a volta de Cristo no calendário. Não sei se você já acreditou em alguma dessas, mas não é luxo do nosso tempo. Pouco depois do fim apostólico, ainda ali no 2º século, um homem chamado Montano, ele criou ao redor de si uma doutrina, né, um tipo de seita, chamada de os montanistas, que afirmavam que Jesus iria descer ainda naquele século na Turquia. Veja, e isso criou, é claro, grande expectativa naquele momento. Ficou naquele tempo, no ano 500, um homem chamado Hipólito, em Roma, calcularam a volta de Jesus para aquele ano, 500 depois de Cristo, né? É engraçado que esses números redondos sempre recebem especial atenção. Isso aconteceu de novo no ano 1000, no fim do milênio. Era um ano propício. Se pudéssemos aqui apostar as nossas fichas, certamente naquele ano aconteceria o juízo final. Imagine o ano, né? Imagine o pânico naquela época, no fim do milênio. Isso me lembra no ano de 2000, né? Aqueles que podem lembrar do bug do milênio. Eu fico fazendo o paralelo aqui, né? O fim do primeiro milênio. Os crentes que estavam ali bugados, né? na sua expectativa. Mas
como nós sabemos, Cristo não voltou no ano 1000 depois de Cristo. 1524, 1534 entre os anabatistas, esse é legal, 1666 é autoexplicativo, 1844, um homem chamado William Miller calculou que Jesus voltaria naquele ano, especialmente para o dia 22 de outubro. Jesus não voltou. Aquele momento ficou reconhecido como grande desapontamento. Afinal, muitos cristãos que acreditaram na palavra de William Miller, venderam as suas posses, se desfizeram de todas as suas relações sociais, foram viver acampados, e Jesus Cristo não voltou. Esse assunto, esse contexto está ligado também ao surgimento do adventismo do sétimo dia. Depois você pode pesquisar, tá certo? 1914, 1925, 1975, datas associadas agora às testemunhas de Jeová, e mais especialmente ano 2000, 2012, certamente você lembra, se você estava vivo naquela época. Aí preciso dizer, porque tem gente que já nasceu depois de 2012 que pode estar aqui ouvindo a palavra, né? Então veja, irmãos, essa longa sucessão de frustrações e decepções só nos faz realmente perceber que não é esse o caminho que deve fazer vibrar o nosso coração quando nós pensamos sobre as coisas do fim e especialmente sobre a volta do Senhor Jesus. Cristo, no nosso contexto aqui no Evangelho de Marcos, ele está ali provavelmente assentado com alguns dos seus discípulos mais próximos. Você lembrar do começo do capítulo 13, depois que Jesus olha para o templo e diz, não vai sobrar pedra sobre pedra, e aí os discípulos ficam, é claro, assustados com essa palavra e fazem uma pergunta muito legítima para Jesus: mestre, quando é que isso vai acontecer? E qual é o sinal de que essas coisas estão prestes a acontecer? E aí Jesus, diante dessa pergunta de Pedro, Tiago, João e André, Jesus, ele profere esse sermão profético. E é maravilhoso a gente perceber esse contexto. Jesus, ele está ensinando naquele momento. Ele está olhando para discípulos. Ele está guiando e formando o coração daqueles homens naquilo que é mais caro a eles, que era onde nós colocamos a nossa esperança. Jesus está ensinando sobre esperança nesse sermão. Vimos na semana passada como os sinais que Jesus aponta são sinais que devem nos alertar. Ele diz, olha, cuidado, porque virão falsos mestres, virão pessoas dizendo, sou eu em meu nome, e enganarão a muitos. Estejam alertas, estejam nesse sentido preocupados, porque vocês serão perseguidos, muitos vão entregar vocês aos tribunais, de maneira que um irmão vai entregar outro irmão, um pai vai entregar um filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e todos vos odiarão por causa do meu nome. Nós vimos na semana passada como esses sinais que Jesus aponta, é claro que ele fala de guerras e rumores de guerra, mas ele diz, não se preocupem com isso, porque não é o fim. Ele fala de terremotos e fomes e diz, não se preocupem com isso. Mas ele faz, se preocupem com aqueles que podem enganar vocês. Quanto a isso, fiquem alertas. Nós vimos como isso que Jesus chama de princípio das dores, não se trata de um conjunto de fatores que vai acontecer somente no futuro. Na verdade, é aquilo que acompanha a história da igreja cristã ao longo de todos os séculos. Porque sempre houve terremotos, sempre houve guerra, sempre houve fome, sempre houve todas essas coisas. E ainda mais, no meio da igreja, sempre haverá enganadores,
e sempre a igreja irá enfrentar perseguição. De repente você não está enfrentando agora, porque você vive num país livre, mas para muitos, como eu disse na semana passada, para muitos, não há como ser cristão e não ser perseguido. Essa é a realidade de muitos irmãos nossos ao redor do mundo. E aquilo que nós vemos agora, a partir do versículo 14, é, na verdade, uma continuação de tudo aquilo que Jesus já estava falando. E, de novo, vem aquela pergunta: Jesus está falando sobre o que nesse texto? Fizemos essa pergunta na semana passada. Afinal, a pergunta dos discípulos foi uma pergunta muito pontual. Quando o templo vai ser destruído? Quando é que, de fato, não vai ficar pedra sobre pedra? No primeiro momento, no primeiro olhar, parece que a conversa de Jesus com seus discípulos se trata somente ali da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, e foi um fato que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mas, quando nós vemos o decorrer da história, nós vemos que o que nós estamos lendo aqui é uma profecia. Esse é o gênero, é o gênero aqui textual dessa passagem. E me permita falar aqui um pouco, irmãos, sobre a profecia, ou especialmente sobre o ponto de vista da profecia. Você pensar, por exemplo, no profeta Joel, que anunciou na sua época, no seu contexto, que no grande e terrível dia do Senhor, a lua se faria de sangue, o sol escureceria, como nós lemos aqui no sermão profético, mas também que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E ele diz: e aí virá o grande e terrível dia do Senhor. Você prestar atenção, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no Pentecoste, no dia do Pentecoste, o apóstolo Pedro se levanta e diz: isso aqui que está acontecendo, o Espírito Santo descendo sobre a vida da igreja, é aquilo que o profeta Joel prenunciou. Está se cumprindo aquilo que Joel disse. E ele cita Joel: a lua vai se fazer em sangue, o sol vai escurecer, e o Espírito Santo descerá sobre toda carne. E aí a gente fica pensando, peraí, o Espírito Santo descendo, ok, isso é claro. É claro que se trata do cumprimento dessa profecia naquele momento. Mas no Pentecoste nós não temos o grande e terrível dia do Senhor. E aí a gente fica em um tipo de cilada de interpretação. Mas veja como isso pode ser bem resolvido quando nós pensamos na questão do ponto de vista do profeta. Imagine que você está em uma região montanhosa e está olhando para montanhas que estão distantes de você. Tem uma montanha que está mais perto e tem uma montanha que está atrás dela. Você não consegue muito bem calcular ou perceber a distância entre elas, porque você está vendo ali, eu estou vendo uma montanha e atrás dela tem outra. Ela pode até ser bem maior, mas você de certa forma vê elas muito próximas. E aí você diz: olha, do meu ponto de vista, essas montanhas estão uma do lado da outra, pelo menos. Estão juntinhas, podemos dizer assim. Mas se você caminha até a montanha, você chega à primeira e diz: não, na verdade, a segunda está muito longe. Entre uma e outra existe, na verdade, um grande vale. É exatamente isso que acontece em muitas profecias da Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O profeta, do seu ponto de vista, olha, recebendo, claro, a revelação da parte de Deus, mas do ponto de vista dele, do ponto de vista da profecia, não é tão distinto alguns eventos. É por isso que, às vezes, no Antigo Testamento, nós temos, na mesma profecia, um prenúncio da vinda de Jesus, do seu nascimento, por exemplo, da crucificação, e temos também, na mesma profecia, um prenúncio do seu retorno glorioso. Aquilo que
o profeta está olhando, são os dois eventos muito ligados, muito conectados, muito próximos. Mas a história, o decorrer dos eventos nos mostra, na verdade, que entre a primeira vinda de Cristo e entre a segunda vinda de Cristo tem um grande vale, tem um grande terreno, que é exatamente essa era em que nós estamos vivendo. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de mistério, né? O mistério que foi escondido dos antigos. Entre a primeira vinda de Jesus, ele veio para salvar, a segunda ele virá para julgar. É exatamente sobre isso que é exatamente esse fenômeno que nós percebemos também no sermão profético. Jesus, aqui, proclamando essa profecia, falando das coisas acerca do futuro, ele está falando ao mesmo tempo de coisas que vão se cumprir há poucas décadas depois das suas palavras, na destruição de Jerusalém, na destruição do templo, mas também está falando sobre coisas que estão se cumprindo ao longo da história e finalmente serão perfeitamente cumpridas no fim dos tempos, no juízo final e na volta gloriosa de Jesus. Então, com base nesse entendimento, né, esse longo parêntese, é que nós podemos, de fato, olhar para o nosso texto. O Senhor Jesus, ele começa falando sobre este período que nós chamamos de grande tribulação. E ele diz, quando vocês, versículo 14, quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E aqui marca o tempo, como eu posso dizer, o marco temporal dessa tribulação a que Jesus está se referindo. E ele usa uma expressão que era uma expressão conhecida, o abominável da desolação. Quando nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no mesmo sermão, tem uma expressão um pouco mais longa. Quando vocês virem o abominável da desolação, citado pelo profeta Daniel, né? Então Jesus mesmo nos dá a referência, que está lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, nós vemos como Daniel ele nos fala, naquele contexto, ainda no Antigo Testamento, de um abominável da desolação. Vamos falar sobre essa expressão, né? Uma abominação, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de profanação, que vai trazer desolação. Por isso, o abominável da desolação. É um consenso entre os estudiosos bíblicos, e quando Daniel fala do abominável da desolação, naquele contexto, ele está se referindo sobre algo que aconteceu ali já no período entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, que foi a invasão dos sírios em Jerusalém, um camarada chamado Antíoco Epífanes, que era um homem terrível, um homem cruel, né, ímpio, que não tinha nenhum tipo de zelo, de respeito com aquilo que se chamava de sagrado, e ele profana exatamente o templo. Ele profana ali o templo, colocando uma estátua de Zeus, de uma divindade grega, no meio do pátio do templo. Ele oferece um porco em sacrifício, né? E se você conhece o Antigo Testamento, sabe que o porco era um animal impuro, não deveria ser sacrificado em culto, em adoração, mas ele faz isso porque ele queria realmente, né? Ele queria realmente afrontar o sentimento de sacralidade do povo judeu. Então, Daniel está falando, está aí esse homem, esse general, este governador que de maneira abominável nos trouxe desolação. Como Jesus nos fala aqui, situado onde não deve estar. Afinal, o templo era o lugar de adoração a Deus. Foi o lugar definido, determinado
para que o nome do Senhor fosse cultuado, onde aconteciam os sacrifícios, onde o sacerdote proclamava a bênção sobre o povo, e está ali, profanado, um verdadeiro sacrilégio. Acontece que esse espírito não ficou somente naquela época, mas Jesus está falando aqui sobre quando vocês virem o abominável da desolação, e aí ele nos dá essa expressão, né? Quem lê, entenda. No sentido de que isso não é algo misterioso, é algo que os discípulos conheceriam. Quem conhece o contexto, os primeiros leitores, identificariam prontamente o que Jesus está falando aqui. No ano 70 depois de Cristo, um exército romano cercou Jerusalém, destruiu o templo. Os judeus, é claro, diante daquela visão, imagine você, do seu ponto de vista, aquilo que há de mais sagrado no mundo, sendo invadido, sendo destruído, sendo colocado ao chão. Aquilo foi, de fato, um evento traumático do ponto de vista daquele povo. E Jesus está aqui alertando. Quando vocês virem o abominável da desolação, então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E é interessante que Jesus traça aqui uma série de estratégias e recomendações para os seus discípulos. Quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa, né? Não é o tempo de você dizer, não, mas eu deixei o fogo ligado, né? Eu deixei, né? Será que vai faltar o gás? Não. É momento de fugir, é momento de prezar pela sua própria vida. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. É interessante que Jesus traça todas essas rotas de fuga para nos mostrar exatamente qual é a gravidade desse evento. Os historiadores afirmam que quando o Império Romano cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém, a maior parte dos judeus não fugiu, permaneceram em Jerusalém, apegados ao templo, apegados ali à sua cidade. E é claro, o que ocasionou daí foi um grande extermínio, um banho de sangue. Mas, e aqui, em minhas pesquisas eu pude ver como há uma linha que indica que muitos cristãos que tinham as palavras de Cristo em seus corações lembraram dessas palavras. Diziam, o Senhor nos disse para sair daqui. Fugiram para cidades próximas, fugiram para regiões vizinhas, permaneceram. E veja como é interessante aqui, porque do ponto de vista daquele que segue a Cristo, ele já tinha sido alertado acerca do templo. E não é uma questão aqui meramente, eu tenho que zelar pela minha segurança, mas é uma questão teológica aqui, uma questão espiritual. O templo já cumpriu o seu propósito. O próprio Senhor Jesus, olhando para toda aquela beleza, toda aquela glória, já disse, não vai ficar pedra sobre pedra. O Evangelho de João nos diz, Jesus olha para o templo e diz, eu vou destruir o templo, mas o reconstruirei em 3 dias. Isso, do ponto de vista dos judeus, né, ali causou uma polêmica, né? Como é que pode? Né? Quem é ele para dizer que vai construir o templo em 3 dias? E aí João nos dá de presente aquele comentário, né? Nós também não entendíamos, mas depois nós percebemos que ele estava falando do seu próprio corpo. Vejam, irmãos, do ponto de vista daqueles que foram alcançados pela verdade de Cristo Jesus, nós não precisamos mais de um templo físico, nós adoramos em Cristo Jesus. Cristo é o nosso lugar de encontro, Deus e homem. Ele é, irmãos, o nosso templo. O templo é onde está a igreja reunida em nome de Jesus. E é por isso que Jesus está dizendo, fujam, saiam.
E isso certamente contribuiu para que o evangelho pudesse ser pregado também em outras regiões. Versículo 17, irmãos, Jesus ele traz aqui uma atenção especial para as mulheres. Ele diz: ai daquelas que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. As irmãs que estão aqui com um bebezinho, né? Já pensou? Se é difícil demais zelar pela própria segurança. Imagine ter que cuidar, né? Como é que está o meu filho? Imagine você grávida em um momento de extrema privação de liberdade, em um momento em que você não sabe se estará viva no fim do dia. É maravilhoso nós vermos como Jesus ele tece essa nota de lamento aqui. Ai daquelas que estiverem grávidas. É como se ele tivesse em seu prenúncio, né, aqui em sua soberania, conhecedor dos corações, ele sabe: o meu povo vai sofrer. E eu lamento por isso. Maravilhoso, irmãos, nós vemos como, quando Cristo fala essas palavras, é claro que muitas vezes nós acentuamos o alerta, acentuamos aquele tipo de terrorismo gospel, não é? Como se fosse: olhe, cuidado, preste atenção. Mas, irmãos, quem está falando aqui é o nosso pastor. Quem está falando essas palavras é aquele que ama o seu povo, é aquele que ama a sua igreja, que conhece as dores, conhece as aflições, sabe do que ela tem passado, sabe do que ela vai passar. Ele está aqui olhando para a gente simples, olhando para a gente carente, olhando para a gente limitada, para as mulheres grávidas, para as que estão amamentando e para todos nós, e lamentando: ai dos meus pequeninos, ai do meu povo, ai da minha igreja. É por isso que Jesus, no versículo 18, ele diz: orem para que isso não aconteça no inverno. Momento difícil, imagine você, se é difícil, para nós o inverno e verão tanto faz, mas naquela região, um extremo frio, em que às vezes neva, como acontecerá? E é por isso que Jesus, nesse primeiro momento, convida o seu povo a orar. Ore por esse tempo. Não é porque, irmãos, nós sabemos que a tribulação vem, e isso nos torna insensíveis, isso nos torna frios, no sentido de: Jesus disse que nós teremos aflições, então paciência. Não, é motivo de colocar o nosso joelho no chão, é motivo de nos levar à oração. Sobre isso que Jesus está falando aqui. Nós devemos ser realistas em termos dessa aflição que virá. Versículo 19: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca mais, e nunca jamais haverá. Aqui, irmãos, nós podemos ver e pensar novamente. Jesus não está falando somente da destruição de Jerusalém. Ele está falando sobre coisas que irão acontecer até a sua volta. E especialmente está falando desse período que nós conhecemos na escatologia como a grande tribulação. É claro que quando a gente fala sobre esse tema, muitos pontos de vista diferentes, eles se levantam no meio da teologia cristã. E tem muita gente boa, tá certo? Em posições diferentes. Uma pergunta que pode surgir, que surge, na verdade, e que talvez é a pergunta mais debatida é: a igreja vai passar pela grande tribulação? De repente você já tem a sua resposta pessoal. E aí? A Bíblia fala claramente de uma grande tribulação. Período de extrema aflição, de extrema provação,
de um escalonamento vertiginoso de sofrimento, do mal, seja de causas naturais, né, terremotos, fomes, e seja também aquilo que é moral, né, guerras, assassinatos, o ódio, a vingança, o amor de muitos esfriando, como está escrito em Mateus capítulo 24. E a pergunta que surge é: onde é que vai estar a igreja nesse momento? Vai estar sofrendo ou vai estar recolhida? Claro que, certamente, ou se não, né, eu vou explicar, certamente você já teve contato com esse debate. Não vou aqui tomar muito tempo, mas há aqueles que afirmam que a igreja será poupada da grande tribulação. Há uma corrente que se tornou muito popular no século passado, que é relativamente nova na história da teologia cristã, chamada de dispensacionalismo pré-milenista, e que afirma que, em um determinado momento, próprio Senhor Jesus, ele virá de maneira secreta nas nuvens e recolherá os crentes, recolherá a sua igreja. É o evento que chamam de o arrebatamento, né? Essa igreja que será arrebatada e encontrará com o seu Senhor nas nuvens e participará das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a grande tribulação estará acontecendo aqui na terra. E após esse período, a igreja voltará triunfante com Cristo. E aí, de fato, Jesus voltará de maneira gloriosa, pública, todo olho verá, e se sucederá o juízo final. Essa, de maneira muito reduzida, de maneira muito simplista, é a proposta do dispensacionalismo pré-milenista. Tá certo? Como normalmente a teologia reformada responde? Normalmente, os reformados, e aqui afirmo desde já que essa é a minha posição, normalmente os reformados eles são pós-tribulacionistas. Afirmam que, sim, a igreja irá passar pela grande tribulação. E Cristo retornará após esse tempo, após esse grande, né, esse grande conjunto, né, de tempo de tribulação, e voltará, como ele mesmo afirma aqui, com grande poder e com grande glória, para reunir todo o seu povo. Essa postura, né, uma postura pós-tribulacionista, normalmente amilenista também, ela é mais simples, tá certo? Ela é muito mais simples, ela não tem tantas reviravoltas. Na verdade, a postura reformada acerca da escatologia normalmente é marcada com a simplicidade. Nós enxergamos que muito do que está escrito se trata de um evento único: Cristo voltará. E aí, a pergunta é: a igreja vai passar pela grande tribulação? E a minha proposta aqui, irmãos, especialmente à luz desse texto, é que sim, nós passaremos, e Cristo Jesus alerta esse seu povo, os seus discípulos, para que estejam preparados para esse tempo. Por exemplo, ele nos convida a orar por esse momento. Ele nos afirma, e especialmente nós vemos aqui no versículo 20, que o próprio Deus, em sua providência, em sua soberania, abreviará, no versículo 20, aqueles dias. Porque se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Olha que aspecto maravilhoso, irmãos, da graça do Senhor se manifesta na grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, ela é terrível, ela é um evento, sim, que deve
causar um grande alerta na nossa alma, deve encher o nosso coração de temor e de tremor. Mas, boa nova, naquele evento, a graça do Senhor não nos terá abandonado. Nós estaremos com o Senhor. E Ele preserva o seu povo. Ele preserva a sua igreja. E Ele afirma aqui, por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Veja que expressão maravilhosa de amor, irmãos, do Senhor, em benefício da sua igreja. Você prestar atenção, essa linguagem de tribulação abreviada, ela aparece o tempo todo em Apocalipse. Se você lembrar, depois você pode ler em casa, Apocalipse capítulo 11, se você lembrar daquela profecia das duas testemunhas, nós vemos que aquelas testemunhas, elas têm um longo período para testemunhar. Elas têm um longo período para ali na cidade santa proclamar o evangelho, para demonstrar o poder de Deus, para demonstrar as maravilhas do Senhor, para proclamar as coisas do alto. E depois de 3 anos e meio, elas são mortas. Depois daquele tempo, elas ficam, o cadáver delas fica no meio da praça por 3 semanas e meia. Olha que interessante, nós comparamos 3 anos e meio com 3 semanas e meia. Os comentaristas afirmam que trata-se aqui de 2 metades de 7. 3,5 para um lado, 3,5 para o outro. Mas o período do testemunho, ele não é abreviado, ele é prolongado. O período de aflição, ele é abreviado. É como Jesus nos afirma aqui. A aflição é verdadeira, mas ela é abreviada. E não é abreviada pelo acaso, mas é o Senhor quem abrevia esses dias. Ou seja, a grande tribulação, irmãos, não é caracterizado por um período da história em que Deus perde o seu domínio, em que Deus perde o seu controle e está vendo as coisas acontecerem à revelia dele mesmo. Pelo contrário, a grande tribulação é um momento em que o Senhor continua operando o seu controle, continua operando a sua soberania. Afinal, ele mesmo tem poder de abreviá-la em benefício do seu povo, em benefício dos seus eleitos. É por isso, irmãos, que nós devemos compreender, todas as vezes que a Bíblia fala de tribulação, quem está sofrendo não é o descrente, é o crente. Todas as vezes que a Bíblia fala de tribulação, é porque ela está falando de provação. Está falando de um teste. Para que serve a grande tribulação? Não é antecipação de juízo. Não é demonstração da ira divina. A grande tribulação, irmãos, é o meio sábio, soberanamente dosado, pelo qual o Senhor purificará a sua igreja. É por isso que ela é cheia de alertas, para aqueles que vão ouvir, como nós vemos no versículo 21. Olhem, aqui está o Cristo. Olhem, ali está Ele. Jesus diz, não acreditem. Vocês não acreditem. Meus amados, meus discípulos, não acreditem. Porque muitos vão surgir, falsos cristos, falsos profetas. Eles vão até operar sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja como Jesus ele é realista em termos daquilo que a igreja vai experimentar. Será que nós, irmãos, já não temos visto vestígios dessa realidade? Afinal, quantos se levantam com cara de crente, com voz de crente, com
com, é, com performance de crente, de piedade, de santidade, mas que na verdade estão desviando as pessoas do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Evangelho, operando sinais e prodígios. E aqui nós precisamos realmente afinar o nosso ouvido e o nosso coração. Não é porque nós vimos um milagre que é aqui a carta branca para que a gente possa seguir. Não. Satanás também tem seus milagres. Satanás também tem o seu poder. Também opera maravilhas. Você lembra lá no Êxodo, quando Moisés, pelo poder do Senhor, executava os seus sinais, as suas demonstrações de poder da parte de Deus, os magos de Faraó até conseguiam fazer uma coisa ou outra. Muitas vezes a gente fica pensando, como assim? Por quê? Muitas vezes nós estamos treinados. Se eu vejo um milagre, eu caio de cabeça, eu acredito, não importa o que diga. A questão não é o milagre, a questão é da parte de quem é que se fala. Moisés, por exemplo, naquele contexto, não deveria ser seguido porque conseguia fazer milagre, mas deveria ser seguido porque falava em nome do Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Esse alerta, irmãos, vem para nós. Certamente, os crentes que estarão vivos nesse tempo, não sei se seremos nós, precisarão estar firmes para não serem enganados. Mas de qualquer maneira, irmãos, o Senhor Jesus termina o versículo 23 dizendo: estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou dando a vocês o privilégio de conhecer essas coisas antecipadamente. Porque é maravilhoso não ser pego de surpresa. É maravilhoso a gente poder, no meio do sofrimento, dizer: o meu Senhor já me preparou para tudo isso. O Senhor já me alertou, eu já o busquei em oração, eu já estou firme em sua palavra, estou de sobreaviso. Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou bom de captar as coisas, mas é porque o meu mestre me disse. É graça do Senhor Ele nos revelar, Ele nos contar o fim da história. Normalmente a gente não gosta de saber o fim da história, né? A gente começa a ver um filme e alguém conta: olha, o personagem vai morrer no final. A gente perde a vontade de assistir o filme. Não seja essa pessoa. Mas aí um spoiler santo. Como é maravilhoso podermos dizer: nós sabemos o fim da história, porque o Senhor já nos disse. Como é esse fim? É que nós vemos a maravilha, irmãos. Como o Senhor, em seu sermão, Ele não fica apenas nos alertas, mas Ele segue para a consolação, ao afirmar no versículo 24: aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aqui nós vemos mais uma vez aquela linguagem profética tão comum no Antigo Testamento, Joel, Ezequiel, que nos afirma dos poderes celestiais sendo abalados. É a criação do Senhor sendo refeita. O apóstolo Pedro fala sobre isso também em 2 Pedro. Os céus, eles se enrolarão, a terra será consumida pelo fogo. A gente fica pensando, como é que vai ser isso, né? Será que vai doer muito? Mas a ideia aqui é: tudo que é firme, tudo que é firme hoje, que a gente diz, está aí para sempre. Meus irmãos, o Senhor vai refazer. Ele vai refazer. Se você pensar nesse contexto, tinha gente que adorava o sol, tinha gente que adorava a lua. O Senhor está dizendo: isso vai passar. Isso vai ficar para trás. Até as estrelas vão cair.
os poderes, olha a palavra que Jesus usa, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Veja, irmãos, esse aqui é o clímax do sermão. Muitas vezes, quando a gente lida com escatologia, lida com as coisas do fim, a gente fica muito na grande tribulação, a gente fica nesses pormenores de se isso, se aquilo, o que é que vem antes, o que é que vem depois. Tudo bem, essa discussão tem o seu lugar, é importante, e eu creio que todos que fazem essa discussão têm o zelo bíblico, de dizer, eu quero ser fiel à palavra do Senhor. Mas não percamos o personagem principal de vista. Não percamos o grande evento, não percamos o ponto alto dessa história. Jesus Cristo virá com poder e grande glória. Isso é maravilhoso porque todas as correntes concordam com isso. Com exceção de um ou outro que dizem que Jesus já voltou, tá certo? Esses a gente ignora, né? É seita. Mas essa visão, irmãos, pela fé que nós teremos o Filho do Homem, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Imagine você, diante desse mundo, um mundo quebrado, um mundo caído, um mundo que precisa de conserto. O Senhor voltará, como Ele prometeu. Como aqueles nossos primeiros irmãos, os primeiros discípulos de Cristo puderam ouvir da boca daqueles anjos: por que é que vocês estão olhando para cima? Porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir virá do mesmo modo, em carne e osso, de maneira pública. A palavra do Senhor diz: todo olho verá, à vista de todos os povos, Cristo Jesus voltará. Ele veio antes em humilhação, ele veio antes para servir, veio nascido em uma manjedoura, veio de maneira simples, veio sem muita glória visível, mas ele voltará diferente. A palavra do Senhor diz em Filipenses: o próprio Deus o exaltou. Ele deu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse evento, irmãos, que nós podemos ler aqui: o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Aqueles que o desacreditaram, decepcionados, envergonhados, aqueles que se julgam poderosos, aqueles que se julgam governantes dessa terra, aqueles que se julgam donos de todas as coisas, eles vão ser desmascarados, porque chegou o verdadeiro Senhor, chegou o verdadeiro dono de todas as coisas. Diante daqueles, os poderosos vão jogar as suas coroas. Os presidentes, os imperadores, os ditadores, todos eles estarão reconhecendo o Senhor Jesus como verdadeiro Senhor, para a vergonha deles. Essa é a visão maravilhosa, irmãos, que deve estar sempre gravada nos nossos olhos. Viver somente no aqui e agora é muito pouco para um cristão. É muito pequeno. Ficar preocupado demais com as coisas do hoje, como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse uma eternidade, como se não houvesse uma glória futura, como se Cristo não fosse retornar. E a gente fica com um cristianismo muito, às vezes muito ativo, muito moral, muito de serviço, muito de amor, muito de relevância, mas sem esperança. Muito pouco. Viva a sua vida cristã. Meu irmão, viva a sua vida cristã com essa expectativa de ver Jesus. Ver Jesus vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória. E nós o veremos, porque o versículo 27 continua dizendo que Ele mesmo enviará os seus anjos
e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E aqui nós vemos pelo menos o que os reformados chamam de o arrebatamento da igreja, tá certo? Não cremos, em regra, em um arrebatamento secreto. Cremos, na verdade, em uma grande reunião. Cremos, na verdade, em um grande encontro, operado pelo próprio Senhor Jesus e pelos seus anjos a serviço dele. Os crentes serão reunidos. E veja que reunião maravilhosa, irmãos. Os crentes dos quatro ventos, aqui, as quatro direções, é uma metáfora para falar de todos os lugares, da extremidade da terra e da extremidade do céu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, como nós lemos, nos fala da realidade da ressurreição, nos fala da realidade de que no evento da volta de Cristo, os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão, todos serão reunidos com Cristo. Veja que momento maravilhoso, irmãos. Os nossos irmãos que já ficaram para trás, os nossos irmãos que já morreram no Senhor, que muitas vezes nos deixam tantas saudades, os grandes nomes do passado, irmãos e irmãs anônimos que lutaram a vida da fé, estaremos todos juntos. É essa, irmãos, é essa a esperança que deve encher o nosso coração. Falar sobre escatologia não é falar sobre medo, é falar sobre esperança. É falar sobre visões maravilhosas como essas, de ver Jesus e diante dele, gente de todo povo, de toda língua, de toda nação. Se isso não faz o seu coração palpitar, meu irmão, em nome de Jesus, peça que o Senhor te dê esperança. Peça que o Senhor te dê essa ardente expectativa de que essas coisas aconteçam. E aconteçam logo. Jesus termina o seu sermão. Jesus termina o seu sermão com mais dois blocos de texto. Primeiro com uma parábola, a parábola da figueira, e depois com uma exortação. Na parábola da figueira, os versículos 28 a 31, ele afirma àqueles discípulos e também a nós acerca da certeza de que essas coisas vão acontecer. E ele usa uma figura muito interessante, a figura da figueira, uma árvore, né? A árvore que dá figos. Ele diz: aprendam, pois, a parábola da figueira, versículo 28. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Muita gente olha para essa parábola e tenta especular o que significa essa figueira. Muitos falam, é quando os judeus voltam para Israel. Perceba, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos muitas vezes desonrando a parábola, porque a parábola ela é um artifício de linguagem muito simples, na verdade. E Jesus mesmo explica qual é o significado dessa parábola. Ele diz: vocês, entendidos de agricultura, entendidos das estações do ano, quando vocês veem que os ramos da figueira se renovam e as folhas brotam, vocês olham para isso e dizem: verdade, está chegando o verão, né? E isso é certo. Se a figueira se renova, é porque está próximo do verão. Nós sabemos ver os sinais do tempo, dos ciclos, das fases da vida. Porque Deus criou esse mundo ordeiro, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a sua providência. Ele mesmo faz com que o dia
né, vem depois uma noite, depois mais um dia, o sol nasce e o sol se põe, tudo isso de acordo com a palavra do Senhor, que em sua providência executa todas essas coisas de acordo com a sua vontade. O sol, nesse sentido, né, antes que você me diga, não, mas o sol, na verdade, é a gravidade e tal, é porque, na verdade, o sol é um excelente servo do Senhor, porque ele cumpre exatamente as leis que Deus mesmo escreveu para essa realidade. Então, o Senhor, que nos ensina a prever as coisas e observar os sinais, ele está dizendo, vocês dizem com tanta certeza sobre o verão, dizem com tanta certeza sobre a estação do ano seguinte, porque observam sinais, saibam também que quando virem todas essas coisas, ou seja, tudo isso que ele já falou antes, saibam que está próximo. Afinal, ele mesmo diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa, irmãos, esse apelo de Cristo é o apelo contra a incredulidade. É o apelo contra o descrédito das palavras de Cristo. Porque a tentação é que muitos, olhando essas palavras, possam dizer, não, na verdade isso daí não é bem assim. Ou, isso pode ser a opinião dele. Jesus talvez era um homem muito bem intencionado e muito sábio no seu ensino, mas errar é humano, né? Tanta gente já errou. Jesus está aqui dizendo, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra não passa, porque são palavras de Deus, são palavras divinas, palavras do Senhor. Por isso que, diante de todo esse discurso de Cristo, a neutralidade ela não existe, a indiferença não existe, a incredulidade é totalmente desaconselhada, porque essas coisas vão acontecer. E qual é o nosso dever hoje? É exatamente sobre isso que Jesus fala nos versículos 32 a 36. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Permita aqui um comentário. Todas aquelas previsões, elas foram frustradas exatamente porque não cabe a nós, não cabe ao ser humano rastrear o evento da volta de Cristo. Afinal, ele mesmo diz, a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho. Veja que coisa interessante. Ele mesmo está aqui dizendo, eu também não sei. Claro que esse texto é um texto difícil de interpretar do ponto de vista da cristologia, né? Como assim Jesus não sabe? Ele não é Deus, não sabe todas as coisas? É verdade. Aqui é claro, né? Na verdade, podemos responder de maneira resumida, afirmando que Jesus está falando aqui acerca de sua humanidade, acerca de sua mente humana. Ele se esvaziou, nos diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, como uma atitude de submissão ao Pai para executar a salvação. Ele se esvaziou, se fez servo, se fez obediente. Nesse sentido, Jesus aqui se coloca como um profeta, proclama sobre coisas que ele mesmo, perceba, eu não sei nem o dia e nem a hora, senão Pai. Em outras palavras, é algo que pertence a Deus. Se pertence a Deus, irmãos, não pertence nem a mim, nem a você. Por isso, a ansiedade de tentarmos marcar o dia não deve fazer parte do nosso coração. O que deve fazer parte, na verdade, é estarmos preparados e vigilantes. Jesus diz, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem, ele conta outra parábola, né? Como um homem que se ausenta do país e deixa os seus servos
preparados. Eu vou voltar. O vigia fica de sobreaviso, os servos ficam cuidando cada um da sua obrigação. Vigiem porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Assim também, o Senhor voltará. A palavra do Senhor diz que ele virá como um ladrão. Em que sentido? De maneira inesperada, sem aviso prévio. E o Senhor quer encontrar a sua igreja vigilante. Ele quer encontrar a sua igreja preparada. A preparação aqui, irmãos, a vigilância, ela, é claro, pode ser explicada em muitos sentidos. Mas ela nos fala sobre a nossa fidelidade. Jesus já falou, muitos vão aparecer tentando capturar essa fidelidade. Falsos profetas, pregadores equivocados ou mal intencionados, ideologias contrárias à Escritura, políticos que tentam, vejam, e a gente tem visto hoje, tentam capturar a fé cristã e trazê-la para o seu lado em benefício do seu projeto político. Em ano de eleição, o que a gente vai ver de candidato frequentando igreja e com cara de santo, estejamos preparados para isso, irmãos. A fidelidade, irmãos. O trono do Senhor em nosso coração. Aquilo que nós temos feito com as responsabilidades que Ele nos deu. Lembra da parábola dos talentos? É exatamente um paralelo desta parábola aqui. Como estará a nossa vida de oração? Como estará o nosso apego à palavra do Senhor? Como estará o nosso testemunho do Evangelho a este mundo que precisa desta proclamação? Como estará o nosso amor ao Senhor, acima de todas as coisas? E como estará o nosso amor ao próximo? O Senhor voltará. E é o desejo do Senhor encontrar uma igreja santa. Encontrar uma igreja que está no caminho. A nossa oração, irmãos, é que Ele nos prepare. Que Ele nos faça vigilantes. Porque quem somos nós? Somos falhos. Se deixados por nós mesmos, seremos enganados. Ele mesmo falou, se os dias não fossem abreviados, os próprios eleitos seriam enganados. Quem somos nós? Por isso, não devemos nos pautar na nossa fidelidade. Nós sempre precisamos de mais. Não se contente com a maturidade que você tem hoje. É importante ter mais. É importante buscar mais e pedir a graça do Senhor para que Ele seja honrado quando Ele retornar. Para que, quando Ele retornar, nós não estejamos naqueles que serão envergonhados, mas naqueles que encontrarão consolo na volta de Cristo. Porque no grande prisma de sentimentos humanos que a volta de Jesus pode trazer ao ser humano, podemos resumir pelo menos em dois. Para muitos, a volta de Cristo é um terror. Mas para muitos, a volta de Cristo é consolação. Como a volta de Cristo se parece para você? Será que nós somos como o Marcos, criança, não aguentava abrir o livro de Apocalipse? É claro, imaturo. Ou somos como os nossos irmãos do passado? Como nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, também no capítulo 5,
E que o apóstolo Paulo, depois de falar da volta de Cristo, ele fala para a igreja e diz assim: consolem-se uns aos outros com estas palavras. O melhor uso, irmãos, de um sermão como esse é nos trazer esperança. Por isso, se o medo surge no teu coração, peça ao Senhor que te dê esperança. E aí nós estaremos fazendo bom uso da palavra do Senhor. Estaremos aprendendo aos pés de Cristo, como Ele mesmo nos disse. Estejam de sobreaviso, porque eu tenho predito tudo isso a vocês. É um grande privilégio para mim, para você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. E especialmente hoje, Pai, nos ensina acerca do fim. Sabemos, Pai, que nosso conhecimento pode ser muito limitado acerca dessas coisas. E aprove ao Senhor não nos revelar muitas coisas. Mas aquilo que o Senhor revelou, Pai, serve para o nosso consolo, serve para o nosso alerta, para a nossa vigilância, serve para alimentar a nossa esperança. Eu te louvo, Senhor, por isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque aprove ao Senhor nos revelar, aprove ao Senhor nos compartilhar conosco, Pai, este conhecimento. E pedimos, Pai, que Ele esteja firme em nossos corações e que no dia mau, no dia da aflição, Ele nos lembre de que o mundo jaz no maligno e nesse mundo nós temos aflição, mas o Senhor Jesus venceu o mundo e no tempo certo Ele voltará e estaremos nós ali, reunidos junto com todos os nossos irmãos, diante do glorioso Jesus Cristo, diante do nosso amado Salvador, do nosso Salvador maravilhoso. Até lá, Pai, nós te pedimos que o Senhor firme os nossos passos. Te pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor santifique a nossa vida, nos livre de pecados, nos livre das tentações, nos dá coragem e ousadia para pregarmos o Teu Evangelho, em tempo e fora de tempo, porque há tantos que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos usa para a glória do Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai. Te agradecemos pelo culto que podemos prestar ao Senhor, te agradecemos por este privilégio e te pedimos que o Senhor continue conosco ao longo de toda essa semana que se iniciou. Em nome de Jesus, Pai, te oramos e te agradecemos. Amém. Receba uma bênção.